Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Aí, tô? Bem, abençoados. O tema hoje se chama Digitais Impressas na Mente. Eu queria agradecer primeiro a Deus, que me permite estar aqui vivo e desempenhando essa função. Agradeço a minha esposa e meus filhos, sem eles não poderia estar aqui. E agradeço a você que colabora aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e principalmente a você que semeia aqui no nosso ministério. Declaro você em prosperidade abundante, em abundância manifestada em sua vida. Declaro você colhendo todos os frutos sobre tudo aquilo que você tem feito a favor do progresso do Evangelho. Bem, eu sempre tenho dito que a graça que a gente compartilha aqui no nosso canal é a graça na prática, né? Viver na graça é um pouco diferente da vida comum do que a gente aprendeu a viver até hoje. Por exemplo, você veio de um lar de uma determinada forma de educação. Eu vim de uma família de uma outra determinada forma de educação. O teu vizinho veio de uma família de uma outra forma de educação diferente. Quem sabe estudou em colégio diferente, quem sabe nem tem estudado, não sei, e quem sabe tenha vivido em diversos lugares diferentes, e isso fez com que essa pessoa passasse várias experiências diferentes, não é? Então, a vida ela é composta de acontecimentos, sim? Acontecimentos. Eu vou usar aqui duas palavras que são sucessos e são fracassos, tá bom? Mas eu queria trazer uma definição para ajudar melhor a nossa ministração aqui. Porque a vida, na verdade, ela é composta daquilo que as pessoas chamam de sucessos e também de fracassos. Essas duas coisas, sucesso e fracasso, têm a ver com o objetivo da vida de cada um, entendeu? O que determina isso é o objetivo da sua vida. Qual é o objetivo da sua vida? Então, quando você consegue chegar lá, então você diz que isso foi um sucesso. Quando você, por algum motivo, não consegue realizar aquele objetivo, ou quando aquele objetivo não dá em nada como você esperava, então você chama de fracasso. Então, na verdade, se você parar para analisar, isso são coisas que, no geral, não existem, porque são conceitos pessoais, entendeu? Então, a vida é composta desses acontecimentos, prefiro chamar de acontecimentos. Mas hoje, como nós vamos falar desse tema que são digitais que são impressas na nossa mente, digitais que são impressas na sua mente, na mente do teu vizinho, né? Então nós temos que falar desses dois lados aí, os sucessos e os fracassos dos quais a vida de todo ser humano é composta. E na verdade, composta, a vida de todo mundo é composta por muito mais sucessos do que fracassos. Mas nós temos um detalhe, os seres humanos. Nós aprendemos muito mais com os fracassos do que com os sucessos, porque quando a gente consegue sucesso em alguma coisa que a gente faz, a gente parece que vira a página e passa para a próxima situação ou o próximo objetivo e não se lembra muito mais daquele sucesso que a gente teve.
E com relação aos fracassos, não é assim que acontece. A gente vive se lembrando muito mais, apesar de eles terem acontecido muito menos nas nossas vidas. Então, o que parece? Parece que as marcas deixadas pelo sucesso que a pessoa tem, né, parece que elas são facilmente apagadas quando acontece uma coisa que não é muito boa, uma coisa ruim, um fracasso, uma derrota, uma dificuldade, algo assim. Então, há fracassos que deixam marcas também na mente da pessoa, né? Marcas bem fortes. Eu me refiro a vários tipos, né, de situações. Existem, por exemplo, uma pessoa pode idealizar ser aprovada num determinado concurso e fracassar, não conseguir classificação. Pode acontecer. Há pessoas que podem idealizar uma promoção no seu trabalho e fracassarem. Isso também pode acontecer. E há pessoas que idealizam algo em sua vida pessoal, em sua vida sentimental também, e fracassarem. Então, existem os fracassos profissionais, existem os fracassos sentimentais, existem os sucessos na vida profissional e os sucessos na vida sentimental também. Então, com relação ao fracasso, quando você fracassa, quando a pessoa fracassa em algo profissional, é muito fácil, é muito mais fácil a pessoa esquecer aquilo e partir para outra, certo? Agora, quando há um fracasso na vida sentimental, na vida emocional, num relacionamento que fracassou, parece que dentro da mente da pessoa não tem o mesmo botão de apagar. Entendeu? Eu tenho certeza que eu estou falando nesse momento para pessoas que já passaram ambos acontecimentos e que estão nesse momento analisando bem o que eu estou falando, comparando consigo mesmas, pessoas, com seus próprios acontecimentos. Preste atenção, teve coisas que aconteceram que não foram boas na área profissional, na tua área material, na área de trabalho teu, né? Mas você nem se lembra que fracassou naquilo ali. Agora, se você teve um fracasso emocional, sentimental ou num relacionamento conjugal, você parece que não consegue apagar esta droga. Parece que isso não tem um botão aí. Sabe no computador, o botão do delete? Para os que mexem mais com o computador, né? É fácil, né? Porque você aperta um delete ali, puf, apagou, sumiu, o computador nem lembra mais. Mas a mente das pessoas não tem um botão de delete nessa área sentimental. Então, eu quero dizer hoje aqui que existem fracassos nessa área aí que são muito mais fortes, as digitais, que deixam na mente das pessoas, entendeu? Dessa maneira, com toda essa história que eu estou contando aqui, é uma analogia mais da vida real, não é verdade? As pessoas vão reagindo no dia a dia, na segunda-feira, na sexta-feira, na quarta-feira, no sábado, que não tem feira, só aqui onde eu moro que tem feira. As pessoas vão reagindo durante suas vidas de acordo com essas digitais, vamos chamar assim de digitais, né, que foram impressas em suas mentes. Me entendeu? A pessoa forma em sua mentalidade um mundo de acordo com aquilo que vivenciou. E isso não poderia ser diferente. Por isso é que todos nós somos pessoas diferentes. Porque todos tivemos acontecimentos diferentes na nossa vida diária que formaram o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa educação, a nossa forma de reagir, que é o que eu estou falando aqui no dia de hoje. Então, se a pessoa teve na sua mente algo que lhe marcou, né, numa determinada situação negativamente, que ela fracassou ali, quando ela for encarar novamente aquele assunto, aquele fantasma levanta. Parece que ele ressuscita. E a pessoa reage com aqueles medos, com aquelas situações que aconteceram lá atrás, com aquelas digitais que foram impressas
em suas mentes, né? Então, é claro, abençoada e abençoado, que para falar da graça na prática, tudo que eu falei até aqui nesses 5 minutos, eu estou me referindo à mente natural. Talvez alguém que esteja aí no canal assistindo novo, mente natural? Sim, nós temos duas mentes. Nós temos a mente humana e temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós somos um espírito vestidos por um corpo de carne. O corpo de carne tem a forma dele raciocinar, é a mente natural. E é nesta mente que são impressas as digitais dos acontecimentos do dia a dia. A mente de Cristo é intocável em relação a esse assunto. Ela é pura. Para ela poder ser a mente de Cristo, ela tem que ser totalmente a parte da mente natural. Então, as impressões, o título hoje se chama Digitais Impressas na Mente. Agora você pode acrescentar, se quiser. Que mente? A mente carnal, a mente natural, que é a mente que a gente usa no dia a dia. Você não pode desprezar a mente natural, mas você tem que saber lidar com ela. E é esse corte, essa separação que esse tema visa fazer no dia de hoje para ajudar você que está aí de repente passando isso aqui, ó. João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições. Ou seja, é uma guerra avisada. É como se você fosse para uma guerra, vamos supor que você fosse um soldado, né? E você fosse para uma guerra e o teu superior dissesse assim: bota colete à prova de bala, porque lá na linha de frente, para onde você vai levar tiro. Entendeu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, talvez você que esteja aí vendo, esteja se questionando: poxa, tanta aflição que eu passo, tanta coisa difícil que eu passo, tanta situação complicada que acontece na nossa vida, não é verdade? É assim mesmo. Então, as aflições, elas não fazem parte do mundo espiritual. Porque espiritualmente você está perfeito, completo, abençoado, mais que vencedor e conduzido sempre em triunfo. Então, as aflições, elas fazem parte do mundo natural. A gente tem que observar o mundo natural, porque eu não posso ficar aqui falando para você uma palavra, né, que se refira somente à tua identidade espiritual, porque você não pode viver somente com a mente espiritual funcionando, porque você ainda está vestido de carne, a menos que você se suicide. Aí é outra coisa. Eu acho que aqui não é o caso, né, abençoado? A gente gosta de estar vivo aqui. Então a gente tem que observar que a mente espiritual, ela deve estar dominando a mente natural. Mas para que a gente possa começar, né, a fazer esse tipo de trabalho, você tem que identificar o que tem aí na tua mente natural. Por isso esse tema surgiu. As digitais que foram impressas na sua mente, quais são? Quais são essas digitais? Né? Elas são compostas dos sucessos e dos fracassos, dos dois, ambos. Você não pode esquecer, né? Quando você for encarar uma situação, lembre-se que você lá atrás já teve sucesso em uma situação semelhante. Então pegue isso aí e se levante. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Mas não se pegue, não fique só nessa parte do escrito. Fique na outra, mas tenha um bom ânimo, ou seja, é possível você vencer, é possível você sobrepujar, é possível você sobrepassar. E você, se você tiver essa persistência, você vai chegar até o ponto de concordar comigo que você já venceu uma porção de situações parecidas com essa que você, quem sabe, esteja passando, ou diferentes dessas que, quem sabe, você esteja passando. Mas o fato é que você já as ultrapassou em outros casos. E eu estou aqui para te lembrar, não dos fracassos, que eu já falei muito, mas sim dos sucessos que você teve no teu passado e que deixaram impressões positivas na tua mente. Mas porque estamos falando da mente carnal, e você sabe o que significa carne, né? Carne significa diabo. Carne significa todo o mal que existe no mundo.
Então, qual é a tendência dessa entidade? É te mostrar o negativo. É fazer você pensar que você não vai conseguir. É fazer você acordar de madrugada e sentir terror. Lembra? Davi sentia isso. Davi, quando ele estava lá atrás, era o rei e ele tinha que guerrear e lutar e resolver situações, uma porção de complicações. Parece que ele se levantava de madrugada e se apoderava da sua mente carnal, o espanto noturno. E ele falava, acontece comigo uma coisa que eu não sei bem o que é, e ele resolveu chamar de espanto noturno. O espanto noturno nada mais é do que aquele medo, aquele medinho, quando você levanta às 2h30 da manhã, 3 da manhã, principalmente os mais prostáticos, né, que se levantam para urinar à noite, e aí já dormiram um pouquinho, o sono já fica um pouco mais difícil de chegar, e você começa a se lembrar do compromisso, da prestação, de não sei o que, de não sei, é tanta coisa, e aquilo começa a te aterrorizar de tal maneira, o coração começa a acelerar, às vezes as pessoas começam até a suar na mão, até a pessoa pegar no sono de novo e quem sabe nem consiga dormir, aí pega o remedinho, aí piorou tudo. Isso é o espanto noturno. E aonde trabalha isso? Na mente natural. Então você tem que arrumar uma forma de combater a mente natural. Como é que eu combato a mente natural? Com a mente espiritual. E é por isso que eu estou aqui com esse tipo de orientação, né? Então as aflições não vão acabar. E se você parar para olhar, você não sabe, não é capaz nem muitas vezes de dizer de onde elas vieram. Mas elas chegaram na tua vida. Se você esperar um pouquinho, parar de lutar contra elas, relaxar um pouquinho, você vai ver que elas vão passar. Confia, tem de bom ânimo. Em outras palavras, o que Jesus estava falando era: utilizem o dom da fé que vocês têm, porque isso é passageiro, né? Então, é por isso que você não pode combater as aflições, as tribulações com as armas naturais, com as armas carnais. Por quê? Já disse, você tem 2 tipos de mente. Você tem a mente de Cristo, que é espírito, e você tem a mente humana, que é a mente natural. As aflições, as dificuldades, elas acontecem na mente natural. E se isso acontece na mente natural e você quer combater isso com armas naturais, você vai perder a luta, cara. Não faça isso, não cometa esse erro. Você tem que combater com uma arma superior. É diferente. Então, é por isso que a maioria das pessoas, lamentavelmente, muitas pessoas ainda seguem de fracasso em fracasso. Em vez de estar de vitória em vitória, reinando em vida, elas seguem de fracasso em fracasso. Por quê? Porque elas, inadvertidamente, não é sua culpa, tá bom? Inadvertidamente, elas combatem ou pretendem combater as coisas da mente natural com armas naturais. E isso vai dar ruim. Vai dar errado, isso não vai funcionar. E aí piora a situação, porque cada vez que a pessoa vai combater algo na sua mente natural com as armas naturais, sabe como é que é? Eu me vingo, eu vou me vingar, que não vai fazer comigo o que fez com ela. Não vai fazer comigo o que fez com ele. Não, porque esse patrão aí não vai. Então, combater isso, esse tipo de coisa, as situações do dia a dia, todas essas complicações com armas naturais, a pessoa vai fracassar. Fracassando, isso vai imprimir uma outra digital atual na mente dessa pessoa e ela vai seguir assim de cabeçada em cabeçada. Por isso que você percebe na vida muitas pessoas que não conseguem sair, parece que elas estão num rodamuinho, ou redemoinho, você que sabe mais do que eu, escreva aí o certo. Ela não consegue sair desse círculo vicioso. Ela vai dar uma cabeçada, levanta um pouquinho, aí faz a mesma coisa, dá a cabeçada outra vez e vai. Por quê? Porque ela está usando armas naturais para situações naturais. E aí você não chega a lugar nenhum. Se você quer avançar, tem outra forma para você lutar a tua vida. Eu estou falando de mim. Né? Essa semana eu tive o privilégio aqui com a minha esposa, minha família,
de ver e assistir a cerimônia de formatura do meu filho Andrés, né? Tem uma foto aí, por favor, da formatura do Andrés? Queria que minha moreninha botasse na tela aí para você ver algumas fotos do evento lá no colégio, né? Então, ele se formou do ensino médio, terminou o ensino médio, e eu me lembro, há muito pouco tempo atrás, parece que foi ontem, obrigado, amor, que eu estava levando ele para a escola, a escolinha ainda, ele era bem pequenininho, e eu ia conversando com ele, né, tentando orientar como é que ele deveria lidar com determinada matéria, que estava em certa dificuldade, todas aquelas coisas. E comecei assistindo aquela cerimônia, várias vezes durante aquelas horas que estivemos ali, eu me surpreendi me recordando dos vários momentos difíceis que nós passamos juntos aqui na minha casa, né? Momentos em que ele não ia bem na escola, momentos em que ele precisava recuperar matéria, momentos em que não tínhamos dinheiro para pagar a mensalidade da escola, momentos em que a direção da escola nos chamava para alguma situação difícil em que ele havia se envolvido, momentos em que a parte financeira não estava combinando, né, com o valor da mensalidade escolar, e chegava a determinada época do ano e aquele compromisso lá atrás amontoado, e sabe, essas coisas todas nos faziam acordar de madrugada e conversar né, sobre essas aflições que todo ser humano passa, situações bem complicadas, situações de saúde que se manifestaram nesse decorrer. Então, a cerimônia da formatura do Andrés rolando ali, e eu tirando foto, todo feliz, claro, com os olhos cheios d'água, porque para mim uma emoção maravilhosa, uma sensação maravilhosa. Mas me surpreendi, e isso também me surpreendeu, que eu tenha me surpreendido durante aqueles momentos, me recordando dos vários momentos difíceis, e depois vendo, caramba, chegamos até aqui. E há alguns dias atrás o colégio nos deu o nosso recibo de quitação financeiro da escola, ou seja, o Andrés se formou, que isso para mim, em muitos momentos, parecia que eu não ia conseguir, parecia que eu e a minha esposa não íamos conseguir. Quantas vezes nos abraçamos e choramos e nos emocionamos, porque a coisa estava cor de formiga. Aí, ao mesmo tempo, eu me dei conta de que tudo passou. E também percebi que o que nos ajudou a sobrepassar os maus momentos foi o bom ânimo. Continua com bom ânimo, você vai conseguir. Se você está passando alguma dificuldade, não sei em que área, uma coisa eu te sugiro, né? Te peço, continue com bom ânimo, tenha bom ânimo. Por quê? Porque essas tribulações, elas vêm, tenha um bom ânimo. Mas o apóstolo Paulo, em outro lugar, ele falou assim: as tribulações são momentâneas, são passageiras. Ou seja, é como um passageiro do metrô. Um passageiro, ele não mora no metrô. Ele entra numa determinada estação e desembarca em outra determinada estação. E eu declaro que a tribulação que você está passando vai desembarcar hoje. Por quê? Porque as tribulações são passageiras, momentâneas. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que elas são leves, e não são leves coisa nenhuma. Tribulação pesa, dói, dá tristeza, faz chorar, deixa marca, é verdade? Mas ele diz que são leves porque elas vão passar. Jesus diz: tenha um bom ânimo. Ou seja, estou te dando uma dica aí. Então o apóstolo Paulo diz: são passageiras. Vivi em todos esses anos. Andrés estuda desde os 3 anos de idade. Ele tem hoje 17, são 14 anos de financiamento de educação, né? Então, por aí você faz as contas e vê quais são as prioridades da família. Tem que ter a prioridade também, não é? Então,
abençoados. O fato é que isso passou, e eu declaro que na tua vida toda tribulação vai passar também. Mas tem um detalhe aqui que eu quero compartilhar com você. Quando vem esses momentos e a pessoa se recorda disso que eu estou falando aqui, tem de bom ânimo, são passageiras, tá? Você vai conseguir, porque afinal de contas você é mais que vencedor, né? Então, a pessoa se recorda disso, ela começa a combater esse tipo de sentimento com um determinado comportamento, né? Tem pessoas que quando vêm situações difíceis, elas se abatem imediatamente. Elas não conseguem ter bom ânimo. Então, eu queria aqui ativar esse bom ânimo em você, e isso se chama espírito de fé. Claro, espírito com E minúsculo. Então, quando você, que nos acompanha, passa por momentos assim, imediatamente você se recorda daquilo que a gente fala aqui toda semana, verdade? Então, você começa a combater essas situações com um tipo de comportamento diferente do teu vizinho. Enquanto o teu vizinho está se afogando com um copo d'água, você está nadando de braçadas numa situação mesmo que ela pareça mais difícil que a dele. E é isso que faz a graça da graça. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas você está chamado a reinar em vida. Então, para reinar em vida, você precisa entender que essas aflições são passageiras. Porque o apóstolo Paulo afirmou isso em outro momento, com palavras mais atuais. São momentâneas e passageiras. Então, mas elas virão, Pedro Kelly? Continuarão vindo. Elas não vão acabar não, filho. Vai até o teu último dia, as aflições. Entendeu? Então, você começa a combater com o espírito de fé. Com um comportamento que os do livro aí, que vende pra caramba, chamam de positivismo. Né? Isso já está na Bíblia há século seculorum, como diziam os latinos. Mas eles mudaram o nome para falar a mesma coisa, e aí vende livro pra caramba. O positivismo nada mais é do que você combater o bom combate com o espírito de fé, com bom ânimo. Entendeu? O espírito de fé. Em 2 Coríntios 4,13, aqui nesse livro aqui, diz assim, olha, nós temos o mesmo espírito de fé, pelo qual o espírito de fé criei, por isso falei. Ou seja, o que levanta esse espírito de fé? É o momento em que vêm as tribulações. Eu comecei falando de sucesso e fracasso, vou relembrar. E aprendemos mais durante os fracassos. Por quê? Porque quando vem as aflições, porque sucesso não traz aflição, mas o fracasso traz. Aí é que você tem a oportunidade de exercer o espírito de fé. Certo? Certo. Ok. Cri, por isso falei. Chegaram esses momentos, então eu vou me recordar dessa palavra. Peraí, eu não vou ficar abatido, eu já sei, é uma guerra avisada, vou ficar reclamando das dificuldades que vem na minha vida. Isso não é só na minha vida, na vida de todo mundo. Pode ser que o meu vizinho não comente comigo, mas ele também passa por essas coisas, porque ele é feito do mesmo material que eu. Entendeu? Então qual é o meu papel? Ficar reclamando? Ficar achando que o mundo tem uma dívida em relação a mim? Ficar achando que eu sou o coitadinho? Né? Tem gente que gosta de se fazer de coitado, verdade? E tem gente que não levanta a autoestima, e eu estou aqui para te ajudar a levantar essa estima. Entendeu? Cri, por isso falei. Né? Falei o quê? Não, peraí. Eu sei que vou ter aflições, mas eu sou mais que vencedora. Eu sei que vou passar dificuldades, mas nenhuma delas é maior que eu. Eu sei que durante a minha jornada aqui na Terra acontecerão muitas coisas que certamente terão a intenção de me derrubar. Mas eu sempre em todas elas sou conduzido em triunfo, porque Cristo mora em mim. Então, com esse tipo de pensamento, você ativa um outro tipo de comportamento. E aí, quando você levantar para ir no banheiro de madrugada, que vier
o terror do espanto noturno te atrapalhando o teu sono, você imediatamente acorde a essas armas espirituais para poder combater a mente natural. Mas se você vai combater a mente natural com incenso e vela, filho, você está ferrado. Vai ser de fracasso em fracasso. Entendeu? Porque armas naturais não combatem a mente natural quando ela vem com coisa ruim te manifestando. Você tem que combater as propostas naturais da tua mente adâmica, diabólica, carnal, caída, corrompida, do homem exterior que se corrompe. Você tem que combater tudo isso aí com a informação espiritual que também está na tua mente. E aí o que vai acontecer? Essa informação espiritual que está na tua mente e que é a informação positiva, na verdade, ela vai te recordar que, peraí, nem tudo na minha vida é coisa ruim, pô, pelo amor de Deus, né? Nem tudo na tua vida é coisa ruim, nem tudo na tua vida é fracasso, nem tudo na tua vida é insucesso, nem tudo na tua vida é uma perda, nem tudo na tua vida foram danos. Não, peraí, eu me lembro aquele dia, aquele momento, aquele trabalho, aquela pessoa, aquela amizade, aquele prêmio que eu ganhei, aquela promoção, aquela aprovação lá naquela prova que eu fiz, tal. Então, o mesmo Deus que estava manifestando naquele momento os sucessos na tua vida, continua da mesma maneira aí, mas a mesma carne diabólica que está a fim de te derrubar também continua aí. Então, você vai ficar chorando? Não, você tem que levantar e dar um soco nela. Como é que você faz isso? Com a informação espiritual. Só que aí tem um outro detalhe. Porque eu te falei aqui que, segundo aos Coríntios 4,13, diz assim: nós temos o mesmo espírito, comportamento, né, de reagir, comportamento de fé, né? Crie, por isso falei. Aí Paulo estava falando para um grupo, porque logo depois ele diz assim: e nós também cremos. Quando bota esse nós, complica a coisa, filho. Paulo diz assim: nós também cremos, por isso também falamos. Só que, na verdade, você, minha amiga, como dizia o Silvio Santos, né? Minha colega de trabalho, você só pode responder por você. Quando boto nós, é muita gente. Porque você não garante que aqueles que estão do teu lado sejam da fé. E aqui eu anotei uma coisa importante, que eu vou até abaixar a cabeça aqui para ler. Portanto, o ingrediente fundamental para lutar contra as aflições, contra as tribulações é crer. Quando você fala em crer, você pode falar de você, porque aí entra um outro detalhe. Qual é o detalhe? Nem todo mundo pode crer. Ah, eu tinha esquecido disso, Pedro Kelly. Não esqueça. É importante. Nem todo mundo. Por isso você não pode responder por ninguém. Entendeu? Porque existem aqui pessoas diferentes na Terra. Você só pode responder por você. Esqueça do outro. Esqueça isso. Não emita opinião a respeito do teu vizinho. Você não sabe qual é o letreiro que ele traz na testa. Você não sabe. Ninguém sabe. Deus não deu o direito a ninguém de saber a espiritualidade de A, B e C. Ninguém sabe. Tem a tua. E isso te basta. Por isso é que Paulo ouviu de Deus essa palavra: a minha graça basta para você. Agora, prega aí. Mas isso não garante. Então, nem todo mundo pode crer. Você deve se lembrar que nessa terra tem duas sementes. Né? Duas sementes diferentes. Uma para cada lado. Você convive com várias pessoas diferentes. Então, quando Paulo diz assim: nós temos o mesmo espírito de fé. Crie. Beleza. Eu, Pedro Kelly, crie. Por isso eu falei. Eu crie. Passei dificuldade naqueles momentos da escola do André, aqui junto com a minha esposa. Quantas vezes minha esposa deixou de comprar uma sandália? E eu adoro sandália dela. Eu gosto de ver ela com a sandália bonita. Eu acho bonito. É uma coisa minha. Quantas vezes ela deixou de comprar uma roupa? Né? Por quê? Porque tem que pagar lá a escola das crianças, dos filhos, né?
Mas a gente sabia que ia chegar lá. Tá complicado, tá apertado? Tá, mas vamos chegar? Vamos chegar. E chegamos, André se formou, olha aí, do ensino médio, agora falta muito pouco para terminar, e se nós conseguimos chegar até aqui, vamos chegar no demais, sim ou não? O que você acha? Você acha que a gente, agora, depois dessa experiência toda, a próxima etapa, a gente entra com mais ânimo ainda, porque a gente já teve o testemunho de que isso funciona, entendeu? Então, eu posso falar por mim, minha esposa pode falar por ela. Crie! Por isso falei. Agora, quando você põe assim, nós também cremos, não faça isso. Por quê? Porque você não garante a fé de ninguém. Entendeu? Por causa das duas sementes. E quem sabe você convive com alguém que não pode crer assim como você. E aí é que você deve ter cuidado. Por quê? Porque isso pode te contaminar. E se te contaminar, pode fazer você começar a recuar da tua confissão, recuar do teu espírito de fé. E aí você vai começar a combater as tribulações, sabe como? Com coisas naturais. E eu já te mostrei que se você tem o ataque na mente natural e quer combater as coisas naturais com armas naturais, você ferrou. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje, entendeu? Espero que você ponha em prática o que eu estou te falando, porque isso funciona. Hoje, durante a ministração, se você não percebeu, sutilmente eu dei para você um testemunho meu e da minha família, de que isso funciona e que é o que rege a lei da minha casa. Né? É a lei da fé. Eu e minha família servimos ao Senhor. Então, abençoado, o ingrediente fundamental é crer. Creia, não desanime. Eu sei que as coisas no mundo natural não são fáceis para ninguém. É dificuldade no trabalho, é dificuldade no lugar que você mora, é dificuldade no matrimônio, é dificuldade com os filhos, vão crescendo, né? Tanta coisa eles inventam, como nós também já fizemos, nós não nascemos grande igual Adão. Né? Eles começam, daqui a pouco está com uma companhia meio esquisita, começa a frequentar uns ambientes que você sabe qual é o risco que corre ali, e isso tudo traz aflição, traz tribulação e manifesta dificuldade, né? Dificuldade da vida humana. Então eu queria te fazer um convite para que você combatesse isso com a fé. Não desanime, tenha bom ânimo. Lembre-se que as tribulações são passageiras, elas vão passar. Deus é fiel, então Ele também não vai recuar de manifestar tribulação na nossa vida, porque é na tribulação que está o crescimento. Aí fora, na vida comum, né, que nós não somos comuns, na vida comum, o que as pessoas dizem naturalmente? Elas dizem assim, a pessoa só aprende com o erro. E é verdade, né? Quando a gente comete erro é que a gente aprende. Por quê? Porque quando a gente erra, a gente para e vai analisar, caramba, eu vacilei ali, não vou fazer mais daquela mesma maneira, né? Então a gente vai crescendo e amadurecendo. Isso é normal. Se você fracassou em algum momento, não se envergonhe, porque as pessoas vão te acusar, assim como me acusam até hoje um montão de coisa por aí, eu nem ligo, ó, tô nem aí, faça a mesma coisa também. As pessoas vão te acusar por causa de fracassos, né? Mas não as acuse você quando elas fracassarem. Compreenda que isso faz parte do mundo natural. Aqui todo mundo está no mesmo barco, no mesmo navio. Então procure não se molhar tanto. Procure não cair na água quando o navio balançar. E se cair na água, levanta de novo e continua e começa outra vez. Mas a ideia é não desanimar, para você poder comprovar que isso funciona. Você tem que manter o bom ânimo. Mas para manter o bom ânimo, precisa renovar a tua mente. Porque a tua mente, quem sabe, está cheia de impressões digitais negativas. E você, quem sabe, atualmente esteja dando muitas cores, muita atenção a essas situações negativas que te aconteceram. Isso está atrapalhando você de reinar em vida. Entendeu? Começa a deixar isso para trás, renova a tua mente. Renova o espírito da tua mente, Efésios 4:23, para que você possa experimentar, porque é a vontade de Deus para você
para mim, para todos os filhos, é boa, perfeita e agradável. Deus não quer que você viva em escassez. Deus não quer que você viva enfermo. Deus não quer que você viva chorando, gemendo. Não. A vontade dele para a vida de todos nós é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Mas tem uns detalhes que a gente tem que cuidar. Primeiro detalhe, eu não posso ficar pedindo a Deus que tire de mim as tribulações, porque elas fazem parte. Ele não vai tirar. Paulo fez isso e recebeu uma resposta. Paulo, eu já te dei o que você precisa. A minha graça te basta. Então não fique orando, eu estou pedindo a Deus para me livrar dessa tribulação. Não! Quem te livra da tribulação é você, renovando tua mente. Né? Quem sabe você esteja passando uma tribulação de pressão alta. Revise teus alimentos. A pessoa come pra caramba, come qualquer coisa, vacalha o corpo todo e depois fica com pressão alta e vai rezar. Não vai rezar, não vai funcionar, abençoado. É você mesmo que tem que consertar isso aí. Quem sabe a pessoa esteja passando por uma tribulação material de escassez. Aí você vai ver, você semeia? Não semeio. Então, como é que você quer que Deus multiplique a tua prosperidade? Porque está escrito que Ele dá pão para comer e semente para semear. Deus dá semente a quem semeia. Entendeu? Então, muito agradecido a você que colabora aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Nesse momento vai aparecer na tua tela a nossa tela do código Pix, dos 2 códigos Pix. Se refere ao código da Caixa Econômica Federal, a conta do Ministério Reconciliados com Cristo. O outro se refere à conta no Banco Itaú, conta no nome de Pedro Kelly. Então, você escolhe aí. Se você não trabalha com Pix e quer semear no Ministério, escreva um WhatsApp para mim, 21 99 104 8388, e eu vou informar você o número da conta do Ministério. Você pode ir na casa lotérica e depositar a tua semente a favor de que a palavra corra. Gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, agora sim. Inscreva-se no canal. Eu preciso que você me ajude a fazer a palavra correr. Quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que o que a gente está divulgando serve de utilidade, sabe? Então, eles mesmos começam a apresentar as nossas ministrações para outras pessoas, só porque você se inscreveu no canal. Então, me ajude. Também, quando você dá like nas nossas ministrações, toda vez que você for assistir uma ministração nossa, vá aqui embaixo, tem uma mãozinha assim, um joinha, dê um like aí, que acontece a mesma coisa. A plataforma do YouTube entende que nós estamos fazendo algo de relevância e divulga para outras pessoas também, né? E a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, eu declaro a prosperidade de Deus manifestada a teu favor. Declaro todos vocês em abundância permanente, em saúde, paz, prosperidade e vida longa. Por que não fazer igual ao Spock? Não é isso? O Dr. Spock. Paz, prosperidade e vida longa. É isso aí. É o que eu desejo para você, com infinita sabedoria através dessa informação espiritual que você recebe aqui no nosso canal. Tenha a melhor semana, declaro que você desfrute com a tua família. Terça-feira a gente volta com outro vídeo. Temos vários, quase 1000 já publicados no YouTube, Pedro Kelly RCC. Até a próxima, tudo isso eu compartilho com você para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque
porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com